Bom, como dito anteriormente, nós vamos então dar início à criação do cartão de visita. Eu vou criar aqui um cartão de visita de um escritório de contabilidade. E vamos começar o desenho pelo logotipo do escritório. Vai ser uma bandeira do Brasil estilizada. Para criar essa bandeira do Brasil, eu vou utilizar três ferramentas. Vou usar a ferramenta retângulo, elipse e polígono. Então, eu vou começar aqui pela ferramenta retângulo. Você também pode acionar essa ferramenta pela tecla F6. Então, clicando, você vai observar que o ponteiro do mouse já transforma numa espécie de um retângulo, né, indicando que a ferramenta está ativa. Então, eu vou clicar em qualquer ponto do cartão da área de desenho aqui e vou desenhar um retângulo. Eu vou desenhar qualquer tamanho, porque aqui na barra de propriedades do objeto, eu tenho opções de largura e altura do objeto. Então aqui, eu posso indicar, por exemplo, a largura dele, vamos supor que eu quero 2,8. Então, ele já me indica 2,8. Só tome cuidado, por exemplo, deixa eu dar um Ctrl Z para desfazer. Se essa opção aqui estiver ativa, o cadeado estiver ativo, na opção bloquear proporção, se eu indicar 2,8 aqui, o CorelDRAW vai indicar que eu quero um desenho proporcional. Então ele automaticamente vai aumentar também a altura. Ou diminuir, né, caso eu altere aqui a largura para 1, por exemplo, ele diminui também a altura. Como eu não quero um desenho proporcional, eu tenho que retirar aqui, desabilitar a opção, indicar aqui, porque eu quero 2,8 centímetros de largura por 1,6 centímetros de altura. Lembrando na aula anterior que nós definimos aqui a régua, né, o modelo aqui de tamanho em centímetros. Se você estiver utilizando milímetros, você deve indicar essa largura e altura em milímetros. Ok, então eu tenho aqui já meu retângulo. Se eu desejar mover esse objeto daqui, sempre desabilite a ferramenta atual. Para poder mover o objeto, eu sempre utilizo a ferramenta seleção. Clico na ferramenta seleção e movimento o objeto para onde eu desejo. Então, sempre preste atenção nisso. Eu quero aqui alterar a cor do preenchimento desse objeto. Eu posso utilizar aqui a barra de cores. A barra de cores está no formato CMYK, porque foi assim que eu defini o arquivo. Se você tivesse definido em RGB, o formato das cores aqui estaria em RGB. Então, por isso que é importante você definir o esquema de cores no início do documento. Eu posso clicar com o botão da esquerda, a cor do preenchimento será alterado, né, a partir da cor aqui que eu definir. Mas também eu posso utilizar aqui a ferramenta preenchimento para cores específicas. No meu caso, eu quero um verde específico. Então, eu posso dar um clique duplo. Vai ser aberto para mim aqui a ferramenta editar preenchimento. Eu tenho uma série de opções aqui. Eu posso utilizar aqui o gradiente, alguns padrões. Nós iremos ver isso aqui mais para frente. Nós iremos ver agora o preenchimento uniforme. Por quê? Porque eu quero utilizar um verde. Eu sei que o verde é 100% de C, que é o ciano, 0 de magenta, 100% de amarelo, que é o Y, e 0 de verde. Então, observe que ele até me deu aqui a cor, lá, green. Automaticamente identificou como sendo verde. Mas, é claro, eu posso utilizar aqui outras tonalidades. Se eu quero um verde um pouco diferente, eu vou utilizar 80 de ciano. Então vai ficar um verde um pouquinho mais claro. Interessante que aqui ele me dá o valor em hexadecimal. Caso eu precise utilizar esse tom de verde, por exemplo, na internet, por exemplo, né? Então eu tenho o valor aqui em hexadecimal. Então, ok, esse tom mesmo que eu quero. Está aí o meu verde. Eu vou utilizar aqui a rodana do meu mouse aqui para aproximar a imagem.
Mas você também pode utilizar aqui a ferramenta Zoom. Clicando aqui no Zoom, na barra de propriedades aqui, eu tenho lá o -1 e o +1. Então, ou utilize o rodando do mouse. Caso você tenha um mouse que não tenha essa rodando, você pode utilizar aqui a ferramenta Zoom. Então, como você deve ter visto aqui, eu tenho um contorno em preto. Por padrão, o CorelDRAW coloca objetos com contorno. Se eu quiser alterar a cor do contorno, basta clicar com o botão da direita do mouse em cima da cor que eu desejo. Se você não quiser utilizar contorno, você clica com o botão da direita em cima aqui da opção sem cor. Ele automaticamente retira o contorno. Eu aconselho você, caso você vá imprimir esse arquivo em uma gráfica, não utilizar contornos. Ok? Porque na hora de montar as chapas, se for impressão tradicional, pode acontecer de ficar um pouco fora, dependendo da qualidade dessa impressão, e ficar um trabalho não muito bom. Então, se você não fizer questão de contorno no objeto, eu aconselho você retirar o contorno, ou depois utilizar um contorno um pouco mais grosso. Depois nós veremos essas opções. Nesse caso aqui, para esse desenho, não vou utilizar contorno. Então, o próximo passo aqui é desenhar agora um polígono, né, que vai ser aqui o triângulo que vai estar dentro dessa retângulo. Então, se eu der um clique aqui na ferramenta polígono, ele me dá aqui opções de lados do polígono. Se eu deixar 5, vou desenhar aqui um polígono qualquer, e vai me desenhar um polígono com 5 lados. Vou usar a tecla Delete aqui para escolher o polígono. No meu caso, eu vou utilizar 4 para que fique aqui o losango, né? Que é a ferramenta que é o desenho, o objeto que eu desejo colocar ali no centro da bandeira. Lembrando que para você fazer qualquer desenho proporcional aqui no CorelDRAW, deixa eu excluir aqui novamente, antes de desenhar eu posso deixar a tecla Shift pressionado e eu tenho aqui desenhos proporcionais, né? Mas, no meu caso aqui, não vai ser um desenho proporcional, porque eu vou utilizar aqui a largura de 1,62 e a altura minha aqui, ou melhor, a largura de 1,95 e a altura sim de 1,62. Na verdade, eu estou chutando esses valores aqui, porque eu sei que é um valor que vai encaixar certinho aqui. Mas você pode depois redimensionar sem nenhum problema. Para esse objeto, eu quero mover um pouco para a direita. Não se esqueça de usar a ferramenta Seleção e jogar um pouco para lá. Eu vou trocar aqui para amarelo. Eu tenho aqui a opção de um amarelo puro. Olha lá, C, que é o ciano 0, M 0, Y 100 e o K 0. Então, basta clicar. Eu tenho aqui o amarelo puro. Vou usar aqui o botão à direita para retirar o contorno. E eu posso mover o objeto no centro. Ok? Se você quiser que esse objeto fique bem ao centro, não utilizar o famoso olhômetro, você tem aqui esse objeto marcado, você usa a tecla Shift e clica no retângulo. Dessa forma você tem os dois objetos marcados. Se você pressionar a tecla C, ele vai centralizar horizontalmente. Se eu usar a tecla E agora, ele vai centralizar verticalmente. Então, marque os dois, pressione a tecla C, depois a tecla E, que ele centraliza bem ao centro, né? Centraliza o teu objeto. Meu próximo desenho é uma elipse. Então, vou selecioná-lo. Se eu não utilizar o Shift, eu vou ter que ficar aqui definindo, tendo certeza que esse objeto está redondo. Para ter certeza, eu uso o Shift e o meu objeto é completamente redondo, vira um círculo, né? Não é mais uma elipse. Eu quero essa elipse com 0, tá ótimo, 0,97, tanto a largura quanto a altura. E aqui
eu quero usar o ciano. Eu tenho aqui o ciano puro. Mas lembrando que você poderia dar um clique duplo aqui e utilizar o ciano puro. Então, 100, 0, 0, 0. E vou retirar o contorno com o botão na direita. Quero pôr bem aqui no meio. Então, está marcado. Shift, clico no meu losango aqui, C e E. Eu tenho aqui então a minha elipse bem ao centro. Ok? Então, dessa forma eu tenho então o meu desenho. Na próxima aula, então, daremos continuidade a esse cartão. Até lá!